Tudo bem, pessoal? Então, hoje eu vou começar uma gravação de uma aula sobre membros inferiores. Eu vou falar apenas, inicialmente, da parte muscular, né, neste primeiro bloco, algumas dicas e alguns detalhes para que vocês consigam, então, fazer um resumo bem legal dos membros inferiores, certo? Então, lembrando um pouquinho as principais funções, que são de sustentação, locomoção e manutenção do equilíbrio. Então, os membros inferiores, eles vão ser formados pela estrutura óssea e pelas estruturas de partes moles, que a gente chama, que vão ser, então, músculos, fáscias, aponeuroses, as estruturas vasculares e as estruturas nervosas, certo? Quando nós estudamos membros inferiores, assim como nos membros superiores, é bom que a gente tenha um plano de estudo que consiga direcionar exatamente o que a gente tem que saber para que não nos dispersemos, para que a gente não se perca nesse vasto mundo de informações da anatomia, do estudo da anatomia e da morfologia, certo? Então, por isso, hoje eu quero dar a dica para vocês do estudo da parte da musculatura dos membros inferiores. Então, vamos dividir os membros inferiores em regiões. Região glútea, região da coxa, a região do joelho, a região crural, que é da perna, o tarso e o pé, certo? Por que eu dividi? Na verdade, eu me baseei na literatura, tá? Então, nosso livro base, que é o Kate Moore, Anatomia Orientada para a Clínica, por que foram divididas nessas regiões principais? Para que nós possamos identificar e pegar as principais estruturas e possamos lembrar delas, certo? Então, por exemplo, mas a região do joelho, sim, a região do joelho, além das estruturas cartilagíneas, da própria articulação em si, nós temos a região da fossa poplítea, onde temos as estruturas vasculares e a estrutura nervosa que vai se direcionar para a perna, para a região crural. Um exemplo, certo? Então, vamos continuar. Então, os ossos, eu não vou me deter neles, né? Como eu falei para vocês, a gente pega as estruturas ósseas, então nós sabemos que tem um cíngulo, certo? Que é a cintura pélvica, que vai ser formada por 3 ossos, o isquio, né, o ilho e o pubis, certo? E que vão ser, então, conectados pelo sacro posteriormente e lateralmente vão ter inseridos o fêmur, né, o fêmur de cada lado. Além dessa estrutura da cintura pélvica, nós vamos ter do membro inferior propriamente dito, que é o fêmur, a tíbia, a fíbula e os ossos do pé. Então, quando nós formos estudar essas estruturas, lembrem, peguem cada estrutura e vejam os acidentes ósseos, que são os locais que vão ter contato, né, com as inserções musculares, com a passagem de estruturas vasculonervosas, né, ou a região articular. Então, eu não vou me deter aqui, porque ele realmente é uma parte do estudo de vocês em que vocês vão ter que fazer o esqueminha de vocês e vão ter que memorizar, tá? Vamos para os compartimentos musculares, que são as dicas que eu quero passar para vocês hoje. Então, nos compartimentos musculares, eles vão ser divididos por fáscias, né, e por septos faciais, que são prolongamentos dessa face, que é um tecido conjuntivo, né, que vai cobrir todas as estruturas de partes moles e a parte óssea também. Então, nós vamos ter a fáscia lata, ou fáscia muscular da coxa, que vai ter uma inserção superior no ligamento inguinal, no arco do pubis, no corpo do pubis e no tubérculo púbico também. Ela é uma continuação da fáscia de Scarpa, que é uma fáscia da parede abdominal. Ela tem inserção também na crista ilíaca lateral e posteriormente, no sacro, no cóccix, no ligamento sacrotuberal e no túbero isquiático. Então, ela se insere amplamente, tá? E inferiormente, ela vai ter uma inserção ao redor do joelho e abaixo deste. Ela vai se comunicar também e vai ajudar a formar o trato iliotibial, que tem um tecido conjuntivo mais espesso, que abriga o músculo iliotibial, e isso é na região lateral. Então, nas peças anatômicas, nós conseguimos identificar a fáscia lata e o trato iliotibial que tem contribuições dessa fáscia lata. Então, aqui uma imagem, tá? As imagens eu coloco sempre a referência de onde foram retiradas, tá? Então, aqui tem a referência inferiormente, mas no livro de anatomia de vocês e no Atlas também tem. Nós podemos ver a fáscia lata, e a gente diz que a fáscia lata é como se fosse uma meia calça, né? Quando a gente coloca meia calça, ou uma meia bem apertadinha, que a gente vai subindo aquela meia, ela vai
comprimindo as estruturas e vai mantendo tudo no lugar. Mais ou menos é uma analogia que a gente pode fazer com relação à face lata, certo? E aqui, ó, o espessamento do tecido conjuntivo lateralmente, que tem contribuições à face lata, nós vamos chamar de trato iliotibial. E lembrem, abriga o músculo iliotibial. Então, nos ossos do membro inferior eu vou, né, pular, vocês vão fazer um resumo de vocês independente, e vamos continuar com as dicas da musculatura. Então, o trato iliotibial é uma faixa larga de fibras que corresponde à aponeurose conjunta dos músculos tensor da face lata e glúteo máximo, tá? Estende-se do tubérculo ilíaco até o tubérculo anterolateral do côndilo lateral da tíbia. Eu tinha falado músculo tensor da face lata, né? Tá certo. Então, aqui a gente tem, ó, a banda iliotibial. Vejam o tensor da face lata superiormente, né, anterior à região glútea, e essa banda, esse trato iliotibial. E os músculos anteriores e posteriores à coxa nessa ilustração, tá? Então, essa é a banda iliotibial. Compartimentos da coxa. Então, passado, então, a parte que cobre toda essa estrutura, né? Esse espessamento lateral, que contém também a parte lateral do membro da coxa, né? Nós vamos para os compartimentos. Como é que a gente divide, então, a coxa? Em compartimentos anterior, medial e posterior. Sempre pensando na posição anatômica, tá? As paredes desses compartimentos vão ser a face lata e 3 septos faciais intermusculares que se fixam à linha áspera do fêmur. Então, vejamos a figura. Olha só, a gente tem aqui, primeiro vamos nos situar, então, anterior e posterior, medial e lateral. Anteriormente, nós vamos ter o compartimento anterior da coxa. Medialmente, o compartimento medial da coxa e posteriormente o compartimento posterior. Ele vai ser envolto pela face lata. O que tem acima da face lata? Tecido celular subcutâneo e pele, certo? O que tem? O que divide esses compartimentos? Quem divide os compartimentos são os septos intermusculares, ó. Então, um septo aqui e um septo aqui dividiu o que é anterior de posterior e medial. Um septo aqui dividiu ou separou o medial do posterior. E os 2 septos posteriores separaram o compartimento posterior, tá? Então, nós temos como se fosse aquela meia calça que envolve externamente e prolongamentos desta que vai dividir o que é anterior de posterior e ainda medial. Então, nós temos que imaginar a coxa neste corte transversal, que é mais fácil, me parece, de memorizar, nos 3 compartimentos. Cada compartimento contém um grupamento muscular que tem funções semelhantes, né, ou agonistas, e, digamos assim, de modo geral, a mesma inervação, com algumas exceções. Bom, então, e na perna? Na perna, a fáscia muscular vai se chamar fáscia crural, irá fixar-se às margens anterior e medial da tíbia, continuamente com o seu periósteo, vai formar faixas espessas superiores e anteriores à articulação talocrural, e esse espessamento de faixa vai receber um nome específico, pessoal, que é o retináculo, tá? Então, o retináculo dos músculos extensores, por exemplo, porque tem a parte anterior. A membrana interóssea e os septos intermusculares vão dividir a perna em 3 compartimentos. Então, nós vamos ter uma membrana interóssea entre a tíbia e a fíbula, certo? E os septos faciais vão dividir a perna. Então, nós vamos ter 3 compartimentos na perna. Posição anatômica, de novo, eu vou ter o compartimento anterior, cuja função é a dorsiflexão do pé. O compartimento lateral, que também é chamado de fibular, em que eu tenho os músculos fibulares, longo e curto, tá? Que vão fazer, então, a inversão do pé. E o compartimento posterior, que é o chamado de flexor plantar, onde vai conter os flexores do pé, tá? Então, como eu falei para vocês, ó, cada compartimento tem uma função específica, em geral, a mesma função, com algumas exceções, mas no geral tem uma função específica e uma inervação também. O compartimento posterior, ele vai ser dividido em 2 compartimentos. Deixa eu ver se eu consigo ocultar isso aqui sem apagar. Ah, saiu.
Deixa eu voltar lá. Isso. Em 2 compartimentos. O compartimento flexor superficial e o compartimento flexor profundo, tá? Então, aqui na ilustração, nós temos, de novo, um corte transversal, que fica mais fácil. Vamos de fora para dentro, olha só. Pele, tecido celular subcutâneo, e agora a nossa fáscia não vai ser mais fáscia lata. Fáscia lata é na coxa. E na perna vai se chamar fáscia crural, tá? Fáscia crural. Os septos intermusculares, tá? Então, nós vamos ter aqui, ó, a tíbia e a fíbula. A parte, isso aqui é anterior e isso aqui é posterior. Na parte posterior crural da perna, ela vai ser mais gordinha, porque nós vamos ter mais músculos, ou músculos com ventres maiores, quando comparados à parte anterior, tá? Então, aqui é anterior, aqui é posterior. Na parte anterior, nós vamos ter 2 compartimentos, o compartimento anterior e o compartimento lateral, que é o fibular. Vejam o compartimento anterior, os músculos, né, que esta figura nos traz. Músculos extensores, né, que são o tibial anterior, o extensor longo dos dedos, longo do hálux, e o fibular terceiro, que pode estar presente ou não, além das artérias, artéria tibial anterior e veias, como o nervo fibular profundo. Então, aqui nessa ilustração, eles já nos deram todas as dicas. Os músculos do compartimento, a artéria do compartimento e o nervo. Já no compartimento lateral, nós vamos ter o músculo fibular longo e curto, e eles vão ser inervados pelo nervo fibular superficial. E eu não tenho uma artéria principal aqui, tá? A irrigação vai vir da artéria tibial anterior. Na fáscia, no compartimento posterior, eu vou ter o posterior superficial e o profundo. No superficial, eu vou ter 3 grandes músculos, são músculos flexores superficiais, chamado de bomba da panturrilha, tá? Porque são os que vão ajudar a comprimir os vasos inferiormente para permitir o retorno do sangue venoso. Então, nós vamos ter o músculo sóleo, gastrocnêmio e o tendão do plantar. E aqui, no compartimento posterior profundo, os músculos flexores profundos, que são o flexor longo dos dedos, o tibial posterior e o flexor longo do hálux, com o músculo poplíteo. E as artérias, tibial posterior e veias, o nervo tibial e a artéria fibular e veias, tá? A fibular que vai para o compartimento lateral. Acho que eu falei antes que era da tibial, não, perdão, é o fibular mesmo, tá? É a fibular mesmo. Músculos anteriores da coxa, então nós vamos ter, do compartimento anterior, voltamos para a coxa, o flexor do quadril e o extensor, eles são flexores do quadril e extensores do joelho, e vão ser os músculos pectíneo, iliopsoas, sartório e quadríceps femoral. Quadríceps femoral que é formado por 4 músculos, tá? E a inervação, nervo femoral e ramos anteriores lombares. Então, aqui eu fiz um quadrinho que eu já uso há bastante tempo para mostrar, então, baseado no livro do Kate Moore, para mostrar os músculos, tá? As suas funções e as suas inervações, tá? O iliopsoas, que vai ter inervação pelos ramos lombares. Então, aqui mostrando os músculos, tá? Depois, os músculos extensores do joelho, em que nós temos o quadríceps femoral. O quadríceps femoral, que vai ser formado pelo reto femoral, vasto, lateral, medial e intermédio, tá? Inervação nervo femoral e ação principal. Então, aqui na ilustração também, essa região aqui que é o do quadríceps femoral. Músculos mediais da coxa são chamados de grupo de adutores, porque fazem a adução da coxa, tá? Aproximam a coxa ao plano mediano, que é isso, é a adução. Vão ser os adutores longo, curto, magno, além do músculo grácil e obturador externo, tá? A inserção deles é a membrana obturadora, a origem, então, pubis, ramo púbico e tuber isquiático, e inervação, nervo obturatório, pessoal, nervo obturatório. Então, lembrem, na face anterior, no compartimento anterior, é o nervo femoral. No compartimento medial já muda, é o nervo obturatório, que é aquele nervo que passa no canal obturatório, né, atravessa a membrana obturatória que fica no forame obturado. Ação tracionar a coxa medialmente. Então, aqui, de novo, né, o meu quadrinho, que eu sempre gosto de colocar, porque eu acho que facilita.
sempre me perguntam, Ana, eu tenho que saber a origem, decorar, né? Memorizar a origem e a inserção. Gente, eu digo assim, ó, leiam a origem e a inserção para que tenham a noção, a base de onde é que sai e onde é que chega, certo? Tendo uma ideia, vocês vão entender a ação. O que vocês têm que memorizar é os compartimentos, o músculo, a inervação e a ação daquele compartimento, certo? Não percam tempo memorizando origem e inserção. Tentem entender a origem, enxergar a origem e inserção para que vocês possam, então, pensar na ação. Então, gente, eu vou parar por aqui. Não, desculpem. Eu ainda vou na musculatura posterior. Eu vou deixar esses detalhes para a próxima aula. Isso. Músculos da região glútea. Vou deixar detalhes para a próxima aula para não ter tanta informação assim, não confundir vocês. Então, nos músculos da região glútea, nós vamos ter a camada superficial e a camada profunda. Na superficial, nós vamos ter 3 músculos, glúteos máximo, médio e mínimo, nesta ordem, da parte mais superficial para a profunda. Elas vão se fixar nas margens das asas do ilho. E a função, extensores, abdutores e rotadores mediais da coxa. Tá? A inervação e a vascularização vai ser diferenciada, então o glúteo máximo vai ser pelo nervo glúteo inferior e artéria e veia glúteas inferiores, e o glúteo médio e mínimo pelo nervo glúteo superior, artéria e veia glúteas superiores, tá? Na camada profunda, nós vamos ter os músculos piriforme, obturador interno, gêmeos superior e inferior e quadrado femoral, e o local de fixação, então, distal na crista intertrocantérica do fêmur. Estamos aqui mostrando, né, os músculos da região glútea e já a região posterior da coxa e da perna. Então, o glúteo médio mínimo, certo? O máximo foi rebatido, e os músculos, então, profundos, né, o piriforme, o gêmeo superior e inferior, o obturador interno, que passa entre os dois gêmeos, e o quadrado da coxa. O quadrado, isso. Tá? Então, aqui, ó, nervo glúteo superior, vejam, inervando o músculo glúteo médio e glúteo, né, médio aqui, e o mínimo, que está embaixo, aqui. E o glúteo máximo sendo inervado pelo nervo glúteo inferior, tá? Acho que esse slide aqui eu coloquei glúteo máximo, nervo glúteo inferior, tá certo. Fiquei em dúvida se eu tivesse colocado, não tinha colocado isso, mas tá certo. Nervo glúteo inferior para o glúteo máximo. E todas as estruturas que depois eu vou falar para vocês. Na região femoral posterior, tá? Nós vamos ter, então, os músculos do jarrete, que são extensores do quadril, que atuam na caminhada em superfície plana, quando a atividade do glúteo máximo é mínima. Só um pouquinho, pessoal, que tem um probleminha aqui. Eu vou ter que interromper um pouquinho, e agora eu já volto aqui. Então, pessoal, vamos continuar aqui. Na região femoral posterior, certo? Nós vamos ter os músculos semitendíneo, semimembranáceo e bíceps femoral. O semitendíneo e o semimembranáceo, eles vão ter inervação pelo nervo tibial, e o bíceps femoral, a cabeça longa pelo nervo tibial e a cabeça curta pelo nervo femoral, certo? Então, mostrando aqui, vou mostrar bem rapidinho, depois vocês prestem atenção nas figuras, que aí fica, né, para vocês gravarem. Mas então, o músculo bíceps da coxa, ó, o femoral, a cabeça curta e a cabeça longa. O semitendíneo aqui foi rebatido, foi cortado, e o semimembranáceo. Agora sim, pessoal. Agora eu vou parar nessa parte aqui. E depois eu mando para vocês a próxima parte da aula, para que não fique uma aula muito longa, e cansativa, e vocês, então, consigam chegar
nessa parte da região da coxa anterior, posterior e região glútea. Tá? Até a próxima aula.